Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo sensacional, com uma notícia maravilhosa. O Bruno Henrique vai renovar no Flamengo, já está tudo acertado, informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais e agora a gente está aqui gravando esse vídeo para dar essa notícia maravilhosa aos inscritos do canal Vene Casagrande. Que notícia boa! O ídolo Bruno Henrique fica no Flamengo. E eu tenho uma opinião, eu não considero polêmica, tá? Para mim, o Bruno Henrique é o melhor custo-benefício da história do Flamengo e eu vou explicar também no vídeo de agora o porquê de achar isso. Tem detalhes também da preparação do Flamengo para pegar o Fluminense, jogo que seria nesse sábado. E a pedido de Flamengo e Fluminense, porque o documento foi assinado pelos dois clubes, a CBF passou para domingo, 6 horas da noite. E a gente vai trazer informações da preparação do Flamengo. Não terá concentração, mas será que é só para esse jogo? Calma, a gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e vai ganhando mais visibilidade e vai crescendo cada vez mais. Se quiser hypar o vídeo, isso é muito importante também. Galera, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a preparação do Flamengo para pegar o Fluminense. Como eu mencionei aí, não terá concentração. O planejamento, a programação é treino nesse sábado à tarde. Os jogadores serão liberados para eles, enfim, dormirem com os familiares, dormirem em casa, vão se reapresentar lá no Ninho do Urubu pela manhã, vai ter aquela famosa ativação muscular, almoço, aí tem o lanche da tarde, depois partiu o jogo no Maracanã, jogo marcado para 6 horas da noite. Cerca de 35 mil ingressos vendidos até o momento. A torcida do Fluminense está fazendo campanha para não comparecer ao jogo por conta dessa mudança, porque achou um absurdo a diretoria do Fluminense aceitar. Mas, gente, sejamos francos, a CBF já iria mudar de qualquer jeito. Ou o Fluminense aceitava ou aceitava. Para o Fluminense não foi ruim, já falei sobre isso, ganhou mais um dia de preparação, não entrou em rota de colisão com o Flamengo, que é seu parceiro na concessão no Maracanã, e a gente sabe que o Flamengo leva essa parceria nas costas, porque é o Flamengo que banca isso tudo, porque se dependesse do Fluminense, a gente sabe que teria muito prejuízo. Então, no fim das contas, galera, foi bom para todo mundo e ninguém saiu prejudicado. O Flamengo foi mais beneficiado? Sim, isso eu concordo. O Flamengo faria se fosse ao contrário? Acho que não. Espero estar errado. Mas vida que segue, já foi feito e agora abriu um precedente para futuramente o Flamengo ajudar o Fluminense em algum momento. E agora vamos para o assunto principal desse vídeo, porque é a renovação de contrato de Bruno Henrique. Pois é, a informação que a gente publicou nas outras redes sociais em primeira mão. Flamengo e Bruno Henrique caminharam a renovação de contrato por mais um ano. Entre as partes há um acordo verbal e em breve vão assinar um novo vínculo válido até dezembro de 2027. O empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, vem ao Rio de Janeiro nessa semana. Nos próximos dias vai se reunir novamente com a diretoria do Flamengo para assinar o vínculo, o novo vínculo de Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique, ele é, para mim, ídolo. Para mim, assim, vou ser muito sincero, tá? Se você me perguntar assim, a geração 2019 é a geração do Arrascaeta, mas o Bruno Henrique tá ali em segundo. Eu boto o Bruno Henrique em segundo por vários motivos e é questão de gosto, é questão de algo individual / pessoal, cada um tem o seu gosto, mas, gente, o Bruno Henrique tá no Flamengo desde 2019, honrando e muito a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique é muito ídolo, muito mesmo. O que ele representa, ele senta à mesa com o Zico sem sombra de dúvidas. E ele, aos 35 anos, ele consegue performar em altíssimo nível. Vene, você disse recentemente que esperaria o fim do ano.
para acertar a renovação. Gente, assim, eu esperaria, mas não sou nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor de renovar por mais um ano, e eu falei isso aqui. Acertou agora por mais um ano de contrato? Não acho um absurdo. Vene, ele vai ter redução salarial, ele vai ter aumento salarial? Confesso que eu não sei, nem questionei, tá? Não trabalho na Receita Federal para ficar perguntando detalhes do contrato do cara. O que me passaram foi, Vene, pode soltar aí que nós vamos renovar por mais um ano, porque está tudo acertado, só falta agora a canetada que vai acontecer quando o empresário do Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, quando o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, ele mora em Belo Horizonte, vem ao Rio de Janeiro, e aí eles vão assinar esse contrato. O Bruno Henrique, gente, assim, é assustador a quantidade de título que ele tem com a camisa do Flamengo. Vou ser muito sincero, no futebol brasileiro, eu lamento muito Fábio não ir para a seleção brasileira e o Bruno Henrique não ter pego mais convocações para a seleção brasileira. No futebol brasileiro, para mim, esses dois casos, em um passado recente, me chamam muito a atenção e eu lamento demais. Lamento demais não terem mais oportunidades com a camisa da seleção brasileira. Porque, cara, assim, os números do Bruno Henrique pelo Flamengo falam por si só. Ele, quando ele teve a passagem pelo futebol alemão, chamou a atenção, inclusive, num jogo contra o Real Madrid, deu muito trabalho ao Real Madrid, um jogador que sempre se destacou por onde passou, com a camisa do Santos também. E eu tenho a opinião de que Bruno Henrique é o melhor custo-benefício da história do Flamengo. O Bruno Henrique custou ao Flamengo em 2019 apenas 23 milhões de reais, pagos em 3 vezes. Além disso, na negociação envolvendo o Bruno Henrique, teve um empréstimo do Flamengo ao Santos, do Jean Lucas. Vocês vão se lembrar disso. O Jean Lucas se valorizou com a camisa do Santos e o Flamengo ainda conseguiu fazer uma baita venda do Jean Lucas na ocasião. E o Flamengo continuou ganhando com o Jean Lucas graças ao Bruno Henrique, porque ele foi envolvido na operação. E o que o Bruno Henrique entregou dentro de campo e entrega dentro de campo até hoje, gente, é o melhor custo-benefício da história. Da história. Não tem discussão. O Arrascaeta, na ocasião, o Arrascaeta custou, sei lá, 16 milhões de euros. Então, o custo-benefício já é um pouco diferente. O Gabigol também custou alto. O Pedro também custou alto. O Bruno Henrique foi praticamente de graça. Obrigado, Santos. 23 milhões de reais apenas. E o Bruno Henrique, entre aspas, saiu chutado lá de Santos por conta de uma temporada ruim após um problema na vista. Vocês vão se recordar disso. E com a camisa do Flamengo, ele performa em altíssimo nível desde 2019. Então, é uma ótima notícia para o Flamengo, uma ótima notícia para você, torcedor rubro-negro, uma ótima notícia para Bruno Henrique, tá? Porque para o jogador vai ser importante também. O jogador recentemente chegou a falar que poderia pendurar as chuteiras em dezembro desse ano. Ainda bem que mudou de ideia e fica no Flamengo pelo menos até dezembro de 2027. Parabéns ao Flamengo, uma baita contratação, digamos assim, porque você ter o Bruno Henrique por mais um ano dá um certo alívio ao setor ofensivo do Flamengo, que a gente sabe que oscila bastante em determinados momentos, sobretudo na ponta esquerda, tá bom? Envolvendo Everton, Cebolinha e Corinthians voltou a ganhar as manchetes. Cheguei a dizer para vocês no mês de janeiro sobre o interesse alvinegro em fechar com o atacante do Flamengo. Não houve nenhuma grande novidade, mas eu queria explicar para vocês quais as duas grandes dificuldades para que o negócio avance. A primeira delas ligada à parte financeira, a segunda ligada ao tempo. Começando pela parte financeira. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar. Ele pretende se mudar para um clube onde possa ser titular absoluto, algo que ele não encontra no rubro-negro. A possibilidade de se mudar do Flamengo para o Corinthians em julho dependeria da compra do atleta. É a última chance que o Flamengo tem de faturar com o jogador que custou 13 milhões e meio de euros. E o Corinthians tem dado sinais claros de que não vai fazer investimento na compra de direitos econômicos de jogadores por falta de condição financeira.
Restaria ao Corinthians a possibilidade de assinar um pré-contrato com Everton Cebolinha a partir de julho para tê-lo de graça em janeiro de 2027. Só que, dos atuais mandatários do Corinthians, ninguém tem a certeza de que estará no timão em 2027. O presidente Osmar Stabile tem mandato somente até o fim do ano. Marcelo Paz, o executivo de futebol, e Fernando Diniz, o técnico recém-contratado, também tem vínculos somente até o fim dessa temporada. É óbvio que, apesar disso, o Corinthians poderia oferecer um contrato para o Everton Cebolinha, imaginando que essa turma não ficasse, mas que o Everton Cebolinha seria um bom acréscimo para a próxima temporada. Só que isso só pode acontecer a partir de julho. Se o Corinthians fizer qualquer contato com o Cebolinha antes dos 6 meses finais do contrato e o Flamengo souber, o Corinthians pode ser denunciado por assédio, inclusive com punição na FIFA. Ou seja, Everton Cebolinha vai ser assunto no Corinthians um pouco mais para frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like,